A série de reportagens sobre a planície, a região da planície bonjesuense, vai ser um pouco diferente das reportagens turísticas realizadas nos 5 capítulos da região serrana. Lá eu dei uma conotação sobre muito a questão do desenvolvimento econômico através do turismo em cima daquilo que já está acontecendo e o que pode acontecer. Aqui na região da planície vai ter uma conotação de expedição. Alguns lugares que eu vou visitar e abordar são lugares que eu nunca fui, por exemplo, como este da primeira edição das expedições na planície bonjesuense. É um local que eu já tenho planejado visitar e fazer uma reportagem a respeito desde 2015, uma reportagem fascinante veiculada no blog do jornal Norte Fluminense. E é para lá que estamos indo. Vamos junto. O nosso destino nessa expedição é a Serra do Tardem. É o local que foi cenário da chegada de 2 importantes famílias suíças em Bom Jesus do Talapuã, a família Tardem e parte da família Boixá, ambos vindo de Cantagalo, assim como integrantes da família Fassbender, que são imigrantes alemães, também chegaram pela Serra do Tardem. E como bem definiu a reportagem de 2015 do jornal Norte Fluminense, a Serra do Tardem ela tem uma certa magia sobre todos os aspectos, paisagístico e também sobre as histórias do local. E não por acaso podemos dizer que a Terra do Tardem ela pode ter sido um local fonte de inspiração dos 2 maiores personagens da literatura bonjesuense. Um que, apesar de ter nascido aqui em Bom Jesus, foi criado lá. Na Avenida Padre Melo, quando tinha 5 ou 6 casas, e fui criado na Serra do Tardem, na falda da Serra do Tardem. E fui criado andando em cima de um cavalo chamado Ventania, que não corria e era trotão. Veja como as coincidências, né? Trotão e não corria. Mas eu pegava o Ventania lá junto das vacas, trazia em casa, selava para depois buscar os bezerros. Ou então, para colher engás, ficava em pé em cima da sela e colhia os engás. É uma aventura que eu não aconselho a ninguém, porque eu caí certa vez e fiquei de frente com o povo. E o outro nasceu lá. Elcio Xavier e Delton de Matos. Então, parte da narrativa desse mini documentário vai ser através de textos desses 2 personagens sobre a Serra do Tardem, publicações ou cartas trocadas entre eles. Seguimos em frente. O nome Serra do Tardem é devido a François Tardem, um suíço que veio de Cantagalo e que casou com a dona Jesuína Furtado. E ali ele se constituiu, criou fama pelo seu empreendedorismo. Mas Delton de Matos, em artigo escrito ao Norte Fluminense em 1991, indagou por que essa fama, se não foi François Tardem o primeiro a chegar. Ele adquiriu as terras depois que casou com Jesuína. Até agora, ninguém pôde me informar como François Tardem chegou à serra, que foi inicialmente colonizada
pelo meu bisavô Elias Nunes, mas que acabou mesmo recebendo o sobrenome do famoso suíço. Mas é certo que ele conheceu a jovem viúva jesuína, lá pelas bandas de Carabuçu, filha do pioneiro Francisco Furtado Costa, um daqueles 11 poceiros da primitiva Bom Jesus, então chamada Monte Alegre, que se cotizavam para legalizar as terras da paróquia. A primeira parada na expedição na Serra do Tardem é no antigo solar da família Tardem, esse imponente casarão em excelente estado de conservação que foi construído em 1885 por François Tardin. E sobre ele eu deixo a seguir a narração com um texto de Delta de Matos numa visita, no retorno dele ao casarão dos Tardem em 1991, que foi publicado no jornal Norte Fluminense. Há pouco tempo voltei a visitar o antigo solar dos Tardem para reviver queridas lembranças da juventude, ouvir novamente o eco da pedreira do outro lado do vale e admirar mais uma vez aquele belo e sólido casarão de fazenda, que o rigor do tempo não consegue destruir. Fotografei com emoção todos os ângulos de sua singela e sólida arquitetura colonial. Mas o bom mesmo teria sido que um pintor do gênio retratasse, com os variados matizes de tintas e das cores, e reproduzisse os ritmos daquelas formas penetradas de silêncio, revolvendo o teor de velhas linguagens, adivinhando os anseios e alegrias das gerações que ali viveram e perscrustando a riqueza do amor e vida que impregna as suas vetustas paredes. Pressentimos segredos e mistérios dos seus quartos e corredores abandonados, nas suas escadas e assoalhos de rígidas peças de madeira de lei. Quem sabe se nas definições de suas imagens vacilantes e nas sombras expressionistas dessas figuras fugídias não seria possível vislumbrar os contornos das criaturas apaixonadas, em colóquios sussurrantes nas velhas janelas, balbuciando confidências para a solidão da paisagem. Ali outrora retumbaram anseios e emoções, ecoaram cânticos de sabor antigo ao som de flautas e viola, dançaram os pares enamorados ao compasso das sanfonas. Ali todas as pedras foram colocadas pelos braços dos escravos, e não há formas, nem as mais simples, até os engates dos blocos de pedra e das vigas de madeira, que não seja o resultado da ferrenha vontade humana de evoluir e espalhar a vida. Estão ainda intactas as antigas estruturas de argamassa, ligado pelo legítimo óleo de baleia, mais forte do que o cimento, e transportado em lombo de burro do Porto de Limeira para o alto da serra. Por isso, o indestrutível solar, edificado pela experiência europeia de François Tardin, resiste altaneiro o transcorrer dos anos, enquanto todas as construções das cercanias, de datas mais recentes, de há muito mais desapareceram. Mantém-se firme como um palácio de sonhos no meio da paisagem desolada e da monotonia da passagem. No passado do solar dos Tardem, há recordações e lendas de fatos reais, como a de fantasmas de escravos que gemiam pelas cumeeiras nas noites de lua, ou da jovem criada por Dona Jesuína, barbaramente assassinada pelo mal encarado maquinista Antônio Maurício ao tentar possuí-la na beira do valão. Delta de Matos publicou um texto chamado Quando Ainda Havia Lua, no jornal Norte Fluminense. E esse texto gerou uma reação em Elson Xavier, que naquele ano enviou uma carta ao amigo de infância das aventuras na Serra do Tardem, ao amigo Delta de Matos, sobre o texto dele, no qual vamos ouvir agora. Rio
30 de julho de 1994. Meu prezado amigo Delton, nessa tarde sonolenta e triste deste último sábado de julho, cercado por pesado silêncio, revia papéis no meu arquivo quando deparei com seu inspirado artigo, Quando a Lua Ainda Existia, publicado no Norte Fluminense. Inapelavelmente, voltei aos primeiros anos de minha vida para reencontrar nossa Serra do Tardem. Revi-me menino de 8 anos diante da minha casa muito branca que assumia uma tênue e belo azul quando as águas da chuva lavavam suas paredes. Cavalguei célere pelos pastos de longos horizontes, meu dócil corcel trotão, ventania, ora pastoreando gado, ora cumprindo tarefas domésticas até a venda do sertão, no pé da serra. Revivi os banhos nas cachoeiras e açudes do nosso valão, o futebol do Negro Fulô, as aventuras plenas de natureza e alegria, junto aos quase irmãos da família Furtado, filhos da Dona Eufrásia, Santa Mulher, e os bailes na escola pública da Cachoeira, ao som da velha sanfona, onde jamais pude vencer a timidez que me impediu de aproximar das meninas do nosso pequeno e mordouro mundo juvenil. Prezado amigo Elcio, o que posso eu dizer de sua linda carta que tanto me honra? Revejo-me em cada uma de suas linhas, na infância e na juventude. Quando fala de seu corcel ventania, traz-me imediatamente o meu fogoso monarca, companheiro das madrugadas em busca do Rio Branco, e quando se vê nos bailes da escola pública da Cachoeira, que eu tanto frequentei, relembro-me ali, também solitário, porém soberbo, envergando pela primeira vez o uniforme branco de botões dourados, costurado habilmente pelas mãos maternas. Relembro também as lindas irmãs Furtados, queridas colegas minhas que já se foram deste mundo. Não sei como retribuir ao Elcio o brinde dessas emoções. Em todo caso, reproduzo abaixo seu belíssimo poema, Pobre Jardim da Aldeia, que tive a satisfação de publicar em maio de 50, nas páginas 18 e 19 do número 3 da revista Alliance, por me dirigir em São Paulo, além do mais com uma belíssima ilustração de Geraldo Barros, mais tarde festejado pintor da Pauliceia, com vitoriosas exposições até em Paris. Pobre Jardim da Aldeia. Pobre jardim da aldeia, onde deixei meus 8 anos junto ao chafariz de trevos. Leva-me ao teu grande mar, neste solitário fenecer. Quero rever o castelo marinho, a tempestade, o primeiro encontro, as rosas fadas que me amaram e as queixas dominicais de tuas sombras frescas. Falta-me o azul de tuas tardes e sinto que não verei o luar. Não encontro meu sangue nas lutas que partem da noite. Não tenho memória dos tempos, nem vejo meu rosto na lagoa. O mundo sucumbirá num suspiro se minha infância não regressar. Pegando o caminho de volta, nós temos a segunda parada nessa expedição na Serra do Tardem. É o segundo patrimônio histórico a ser visitado e abordado. No caso, eu estou falando do Cemitério dos Escravos, que tem esse nome tanto por ter escravos enterrados nele, ou como pelo fato dele ter sido construído por escravos. A história ali registra que é um cemitério construído no século XVIII e que tem ruínas do seu muro se estendendo até uma faixa numa propriedade vizinha. Podemos ter um sítio arqueológico de vários escravos enterrados nessa parte do muro, e dentro, lá onde estão os túmulos, seriam as pessoas libertadas, as pessoas livres da época. Existem hipóteses, não tem informações oficiais, não tem um estudo. Existe um indício forte, que é pelo menos a 300, 400 metros antes do cemitério, na estrada que você vira a ser à esquerda ou à direita de quem está voltando para Bom Jesus. Você começa a ver o muro do cemitério, e lá em cima o cemitério ele é todo cercado. Ou seja, esse muro que começa aqui, ele não fazia parte do mesmo espaço interno. Então tem muita coisa a ser estudada
em termos de arqueologia nisso aí. E sobre o cemitério dos escravos, ou o cemitério do Angico, ou o cemitério da Serra do Tardem, eu reporto um texto, uma parte, um fragmento de um texto do saudoso Luciano Bastos, em ocasião no qual ele escreveu uma nota sobre o falecimento de Mário Nunes, em 1994. Com a morte de Mário Nunes, aos 94 anos de idade, encerrou-se o ciclo da primeira geração, descendente do patriarca Elias Nunes. Sua biografia e dados pessoais certamente ocuparão outro espaço nesse jornal e na imprensa em geral. Mas o que não se dirá é o efeito grandioso do seu sepultamento ter se efetivado no cemitério da Serra do Tardem, desativado há várias décadas. Não se falará que o seu filho Delton de Matos venceu a batalha da maior importância histórica e sentimental, cumprindo o desejo de que Mário fosse ali sepultado, ao lado de seus pais. Para isso, abriu-se uma estrada de acesso, reativou-se o Campo Santo, escondido, esquecido e abandonado, sabe Deus com que dificuldades e incompreensões. Foi uma emoção inenarrável ao se chegar nos altos da serra e ali deparar em local ermo e tranquilo a moradia eterna dos antigos habitantes, por uma estrada centenária em forma de arco incrivelmente conservada. Se adentra no pequeno cemitério, todo cercado de pedras superpostas colocadas pelos escravos da época, numa visão majestosa e imponente. Árvores sombreiam no centro jazigo de Elias Nunes e sua mulher Maria, onde emoldurados estão seus retratos, como o enviar a uma mensagem de perenidade. Descansa Mário Nunes no solo querido, berço de sua infância e de uma vida exemplar de luta e coragem ao lado de seus pais. Fico a meditar na grandeza dessa luta pela memória dos nossos ancestrais e no pensamento de Manche, de que o tempo que estamos vivendo temos que vencê-lo com a presença dos nossos antepassados. E dentre todo o conjunto de predicados que faz a Serra do Tardem mágica, mística, histórica, é que tem marcas e traços da mão de obra escrava em vários pontos dela, seja no cemitério dos escravos, no seu entorno, ou nas bases de sustentação do solar do Tardem, dos seus detalhes, das relíquias que lá dentro existem ainda. E isso deveria ser cenário de um memorial, seja de Mário Nunes, da família Nunes, de Delton de Matos, uma homenagem a Elcio Xavier. Tudo inspira. O que não falta são fontes de inspirações na Serra do Tardem. Capoeira me criou, na capoeira me criei. Se hoje eu sou quem sou, capoeira eu treinei. Toco médio viola, o gunga, toco médio viola, o gunga, toco médio viola, o gunga, toco médio viola, um toque do bem e mal, vem mais perto pra ver, no gunga tem meu mestre, olha o toque com bebê, o gunga, toco médio viola, o gunga, toco médio viola, no toque tem alegria, no jogo tem tradição, dessa forma que arrepia, eu canto por emoção.